Muito bem, irmãos. Nós estamos na primeira carta de Pedro, no seu capítulo de número 1. E hoje, o trecho que nos está reservado para estudar é o a partir do versículo 22 até o versículo 25. Nós vamos lê-lo e assim concentrar os nossos esforços na exposição desse texto. Primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura. Primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1, versículos de 22 a 25. A palavra do Senhor nos diz: Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Muito bem. Vamos ler, meus irmãos, o versículo 22 agora? Todos nós juntos? Vamos ler? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Muito bem. Sobre esse assunto, irmãos, a primeira coisa que me cabe hoje dizer é que eu gosto muito de quando o assunto dentro de um texto da Bíblia deixa de ser conceitual no aspecto teológico e passa a ser prático, como que numa mudança abrupta de sentido, se a gente for olhar de uma maneira mais desavisada. O que eu quero dizer com isso? Bom, até agora, quando nós fizemos esses estudos aqui na primeira carta de Pedro, até pelo menos o versículo 21, tudo que nós recebemos em termos de ensino foi extremamente conceitual, porque o apóstolo Pedro começa a sua carta nos versículos de 1 a 2, nos desafiando a vivermos como peregrinos, se nós somos eleitos de Deus. A partir daí, ele começa a falar sobre a nossa esperança e como essa esperança é para nós aquilo que nos capacita e nos incentiva a vivermos em santidade neste mundo. O que ele quis dizer, então? Pedro está relacionando a esperança da glória eterna a dias melhores aqui. Se nós estamos vivendo esperando pelo dia em que nós estaremos com o Senhor, nós estaremos vivendo a essência dessa vida, que é a vida sem pecado e a vida que luta contra o pecado nesta terra. Se nós estamos esperando pela volta de Cristo, nós estamos vivendo neste mundo como se Cristo fosse voltar logo. E essa consciência é o que faz de nós pessoas santas na presença de Deus. Lembrando sempre que essa santificação é um processo, não é um ato. A justificação é um ato, mas a santificação é um processo. Na cruz nós fomos declarados justos e somos feitos santos gradativamente. Qualquer um de nós que reclamar para si o rótulo de perfeito baseado nessa compreensão, ainda não entendeu do que Pedro está falando. Porque ser santo, como o próprio texto diz no versículo 15, é uma questão de tornar-se, porque Deus é santo. Veja o que diz aí. Pelo contrário, segundo é santo, quem? Veja o versículo 15. Segundo é santo, aquele que vos chamou. E nós, o que nós somos? Nós estamos nos tornando santos nós mesmos. Essa reflexão de Pedro é uma reflexão que tem muito mais a ver, ou melhor, tem pouco a ver com questões de jogo de palavras simplesmente, ou uma expressão poética, mas tem a ver com o fato de que Pedro está defendendo para nós que a essência de Deus é algo que vai sendo acrescentado na nossa vida gradativamente por meio do processo da santificação. E quando nós nos tornamos santos, você vai perceber que algumas coisas mudam dentro de nós. A ser mais santo, em outras palavras, se você observar aí a sequência do texto até o versículo 17, ou melhor, a partir do versículo 17 até o 21, você vai perceber que a primeira coisa que muda
é que você vive com temor. E sabe o que é interessante? Todas as vezes que nós planejamos alguma coisa, nós vivemos com uma certa expectativa. Expectativa de quê? De temor. Mas de temor de quê? De medo de que aquilo que a gente planejou não dê certo. A gente monta o esquema, a gente traça o caminho, e se alguma coisa não está de acordo com aquilo que nós planejamos, nós sentimos medo. E assim, a nossa vida passa a ser uma constante caminhada temerosa, mas não de Deus, temerosa de que alguma coisa que a gente planejou não dê certo. Esse tipo de temor não é o tipo de temor do qual fala o versículo 17, mas o temor do versículo 17 é aquele que é característico daquele que sabe que Deus julga de que modo. Leia o versículo 17 e você vai ver. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras. Isso quer dizer que nós não temos nem liberdade, nem condição e nem autorização para vivermos como a gente acha que tem que viver. Mas se nós estamos contemplando um Deus que julga o nosso coração e julga as nossas obras, então nós também temos que nos portar com temor. Essa é a primeira coisa que muda na minha vida quando eu estou vivendo de forma santa. Então, só por uma questão de relembrar o caminho de Pedro. Primeiro, nos versículos 1 e 2, ele está defendendo a tese de que o eleito de Deus é um forasteiro, é um peregrino nessa terra. Depois, ele começa a explicar por quê. Ele diz que o Filho de Deus é um peregrino neste mundo porque ele tem uma esperança que está voltada para um outro universo, para um outro mundo, para uma outra realidade, e viver de acordo com essa nova esperança é tornar-se santo hoje. A nossa santificação, meus irmãos, está diretamente relacionada com as esperanças da glória eterna. Se eu não me preocupo com santidade, hoje e aqui, qual é a conclusão a qual, biblicamente falando, eu posso chegar sobre o nível da minha expectativa pela glória eterna? Se eu não vivo em santidade neste mundo, eu estou esperando pela volta de Cristo? Não é uma pergunta tão difícil, ou é? Vou repetir, se eu não vivo em santidade neste mundo, eu estou esperando a volta de Cristo? Não. Então, isso significa que a volta de Cristo para nós é muito além do que um dia marcado no calendário, mas é a verdadeira razão da minha esperança. Por que eu creio que tudo no final das contas vai melhorar? Porque eu creio na volta de Cristo. E como é que eu sei disso? Eu creio na volta de Cristo, eu estou esperando pela volta de Cristo, porque o meu esforço neste mundo é em ser melhor, é em ser santo, é em ser mais santo a cada dia. E se eu, por acaso, não tenho esperança na glória eterna e tenho esperança em qualquer outra coisa, como que vai ser a minha vida aqui hoje? Faça o caminho inverso agora da lógica. Se a minha esperança não é a volta de Cristo, mas é qualquer outra coisa, como vai ser o meu proceder nessa terra? Como vai ser? Caminho errado, pecaminoso. E usando a linguagem do texto, olha o versículo 18 aí. Um fútil procedimento. E esse fútil procedimento é baseado em quê? É baseado naquilo que nós estamos atrás. Nós estamos atrás de algo que nos corrompe, como prata ou ouro? Ou nós estamos atrás de coisas incorruptíveis? Coisas que quanto mais nós buscamos, mais nós melhoramos. Tem coisas na vida, meus irmãos, e quando a gente falou sobre isso, expondo esse versículo, nós chegamos à conclusão de que por causa de prata e de ouro, nós somos capazes de fazer muita coisa. Em troca daquilo que diz respeito a este mundo, nós nos submetemos a muitas situações. Por exemplo, para que as pessoas olhem para nós e nos elogiem, do que nós somos capazes de fazer? Não é isso mesmo. Do quê? Nós somos capazes de tudo. Se você tiver um tempo livre, qualquer dia desses, acesse aleatoriamente algum vídeo do YouTube. O que fica famoso no YouTube? Que é aquele site da internet que reproduz vídeos, né? Que tipo de vídeo a gente vê no YouTube e a gente gosta? E a gente recomenda para os outros?
Ah, vocês estão com vergonha de falar, então deixa que eu falo. Nos seus grupos familiares, todo vídeo compartilhado por algum parente lá, que o pessoal vê, gosta, dá risada, é vídeo de alguém caindo, né? Vídeo de alguém falando alguma coisa engraçada, ou vídeo de algum absurdo que foi falado por aí, e aí fizeram aquelas imagens engraçadas que a gente conhece como memes, né, hoje em dia. Esse tipo de coisa que fica, que faz sucesso. Então, quando a regra é fazer sucesso, o que as pessoas têm que fazer? O mais bobo, engraçado e imoral possível. Isso é garantia de sucesso. Assistindo um telejornal, daqueles de madrugada, assim, que fazem uma mistura de formato de telejornal com documentário, o tema daquele programa, em certa oportunidade, era como fabricar uma estrela de televisão, de internet, de qualquer coisa. Aí, a pessoa foi fazer essa pergunta para alguém que lida com isso, com estúdio, com filmagem, e aí a pessoa falou assim, me dá um preço. Se eu quiser ficar famoso amanhã, com um vídeo, com alguma coisa, eu cantando, eu falando, eu representando, quanto eu preciso pagar? Então vamos ver se vocês estão bons aí. Quanto vocês acham que custa ser famoso numa agência dessas que promove as pessoas? Quanto? Money. Quanto? Quanto você acha que você tem que pagar para você ficar famoso hoje em dia? Hã? Caro. Então, se vocês tivessem falado um valor, eu ia ficar falando não. Mas a pessoa respondeu assim, ó, é caro. É caro. Se você quer ficar famoso, você vai pagar caro. Eu não sei qual que é o seu conceito de caro. Quem sabe, de repente, R$50 para você é caro. Mas é muito mais do que isso. Garanto para você. E por que uma pessoa pagaria dinheiro vivo para ficar famosa? Oi? Porque essa é a descoberta que o ser humano faz um dia ou outro na vida. Quando o assunto é agradar a mim mesmo, não tem limite. Eu até faço algumas coisas que os outros podem achar legal para Deus, mas o meu objetivo não é Deus. O meu objetivo quem é? Sou eu. Sabe por que eu gosto tanto de pregar? Não estou falando de mim, tá? Não é de mim, não. Sabe por que eu gosto tanto de estar na frente, de pregar, de orar? É porque quando as pessoas ouvem o que eu estou falando, elas depois vão chegar em mim no final e vão falar, parabéns, foi muito bom. Adorei. Deus abençoe. Seu talento é maravilhoso. A gente diz, não, imagina. Mas lá no fundo, a gente está, nossa, mas isso é bom. É um alimento para a nossa alma. É um alimento gostoso. Pensa naquela comida que você ama comer. Elogio para o nosso ser, para o nosso íntimo, é assim. E o versículo 18 está falando, não foi mediante essas coisas que vocês foram resgatados do fútil procedimento. Não é para isso que vocês foram chamados. Então, meus irmãos, santidade na nossa vida só é conquistada pelo nível de coisas que nós deixamos para trás, e não pelas coisas que a gente busca obter. E se você observar Hebreus capítulo 11, a galeria dos homens da fé, você vai ver que todos eles, do primeiro que é Abel, até aquela série de últimos que representam os juízes do Antigo Testamento, que é citado lá, todos aqueles homens são heróis da fé, por quê? Se você ler a história lá, você vai perceber. Pela fé, Abraão, quando chamado, diz o texto, obedeceu. Quando ele foi chamado para sair da sua terra e ir para uma terra onde Deus haveria de mostrar para ele, ele foi. Por que Noé, por exemplo, é considerado um homem que é de fé? Porque quando todas as pessoas talvez já estivessem achando que Noé estava maluco, construindo um barco durante 100 anos sem cair um pingo de chuva, ele estava lá, perseverante, talvez olhando para o céu, vendo aquele céu limpinho, sem nuvens e pensando no seu íntimo, será que vai chover mesmo? Porque Deus falou que vai chover, mas até agora, se tivesse previsão do tempo naquele tempo, talvez Noé olhasse para aquilo e pensasse, mas não vai chover, gente.
Por que motivo nós vamos ter que construir esse barco aqui se não vai chover? E ele construindo. Quando chega em Moisés, você vai ver, pela fé, Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó para viver uma vida de sofrimento. Por quê? Porque ele preferia isso a usufruir prazeres transitórios do pecado. Meus irmãos, ter fé não tem a ver com ganhar, mas tem a ver com perder. Quantas coisas eu estou disposto a abrir mão para que eu possa então ter a minha fé fortalecida em Cristo Jesus? Quantas coisas eu tenho capacidade de perder para que a minha fé seja confirmada? Pensa aí, o que você jamais abriria mão, nem mesmo pela fé em Cristo Jesus? Qualquer que seja a resposta que você der no seu coração, Deus a ouviu, mesmo que você não tenha falado nada. E tenha certeza, Deus vai trabalhar para que você aprenda que a única coisa que importa ter nesse mundo é o Senhor. Nem que Ele tenha que tirar isso aí que você pensou da sua vida. Ele vai fazer isso. Irmãos, isso é ter fé. Agora, esse discurso, numa igreja do tamanho da nossa, vocês podem olhar ao redor aí, não enche. Agora, se eu disser que fé é medida pelo tanto que você ganha, a coisa muda de figura. E por quê? Mais alguma coisa sobre isso ainda? De tudo isso que foi dito aqui, sabe qual é a palavrinha-chave? É querer. Você já percebeu que nós não conseguimos não querer? A gente sempre quer. Não importa o quê, mas a gente sempre quer. Começa lá quando você firma um princípio no começo do mês, falando, esse mês eu tenho que guardar dinheiro porque está chegando o Natal, ou sei lá o quê, o ano que vem está aí, eu quero guardar um dinheirinho, de repente chega aquele e-mail com aquelas promoções maravilhosas, com 80% de desconto, você olha e pensa, ai Jesus, o que eu faço agora? A gente quer, a gente passa vontade, a gente não consegue viver sem passar vontade. A gente vai no supermercado para comprar uma coisa, mas a gente vai passando por todos os corredores para ver se por acaso não chegou alguma coisinha mais diferente, que todo mundo é assim, irmãos. Pode ser que você não seja assim com comida, com supermercado, mas com algum assunto você é, porque é da nossa essência, a gente quer. Mas por que isso está na nossa essência? Quando Deus nos criou, Ele nos criou para Ele. Agora, quando o pecado apareceu, o pecado alterou o ritmo do nosso coração. E agora a gente não quer mais a Deus, mas a gente quer muitas coisas. E todas elas nos afastam de Deus. Não foi para isso que nós fomos chamados. Não foi mediante essas coisas que nós fomos chamados. E o versículo 21 encerra essa discussão dizendo, a vossa fé e esperança estejam em Deus. Esse é o objetivo de Deus. Agora, toda essa fala, que deve ter durado bastante tempo, eu não contei, mas toda essa fala foi para justificar o seguinte, agora Pedro está saindo de uma discussão conceitual e indo para uma discussão prática. Versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Eu não sei se você consegue fazer uma ligação entre todo esse conceito e amor. Onde que essas coisas entram? Como que a gente liga um ponto e outro? Por que foi preciso para Pedro falar de tanta coisa a respeito de santidade, a respeito de procedimento, de um fútil procedimento e de um procedimento santo, para depois ele falar sobre amor? Onde que entra o amor nessa história? E aí, eu vou usar essa mesma deixa para sugerir para vocês algumas coisas sobre amor. Porque é um tema muito rico, provavelmente só hoje a gente não vai encerrar o tema. Talvez o versículo sim, mas o tema não. E por que não? Porque quando a gente está pensando em amor, meus irmãos, em quem nós estamos pensando quando nós estamos pensando sobre amor? Pode falar. Em quem que a gente pensa quando a gente pensa sobre amor?
família, filhos. Já que vocês falaram dessas coisas, então me digam, como todos nós aqui só viemos a existir, né? Porque nós fomos concebidos de um pai e de uma mãe, por mais que hoje em dia se queira mudar isso, mas não tem como. Como que é o amor dentro da família? Que tipo de amor é esse? Pelos pais, pelos filhos, pelo marido, pela esposa, como que é? Muito difícil. É o que disseram por aí. Eu tô para ver o dia em que vai levantar um esposo ou uma esposa e vai dizer assim: pastor, é uma beleza. Eu olho para ela, eu olho para ele de manhã e eu fico tão feliz porque ele é tudo, ela é tudo que eu sempre quis na minha vida e etc e tal. E aí vem os filhos. E gente, eu acho tão interessante como, no nosso ponto de vista, coincidentemente, mas do ponto de vista soberano de Deus, a gente esteja falando disso numa semana em que a gente começou a pregar sobre casamento. Veja, no domingo a gente falou sobre isso em Efésios, e agora em Pedro o assunto apareceu. Não é uma coisa que a gente pode descartar. Deus está querendo comunicar alguma coisa para nós. E eu gostaria que você pensasse nessa comunicação de Deus como uma coisa objetiva pela palavra. O amor que a gente sente uns pelos outros vocês usaram essa palavra, difícil. É difícil amar uns aos outros. Vocês que disseram. Agora, vamos tentar imaginar por quê? Por que é tão difícil para mim amar uma pessoa com quem eu me casei? Se eu me casei. Isso é interessante. Quando a gente se envolve no relacionamento, a gente quer ser amado. Mas a gente não quer amar. Como é que você sabe? Porque é isso. É isso. Depois a gente vai ler textos da Bíblia que vão comprovar. Mas por enquanto fique com isso. Por que amar é difícil? Mesmo na família, que são pessoas que... Primeiro, uma pessoa que eu me casei que mora junto comigo na mesma casa. Segundo, as outras pessoas que são resultado da união que eu tive com essa pessoa. Por que mesmo assim é tão difícil? Alguém um dia disse assim: o amor que um pai ou que uma mãe sente por um filho é uma coisa inexplicável. Eu queria entender isso, sabia? De verdade. Por quê? Qual que é? O que tem de mais? Porque a gente olha, vê aquela pessoinha que era um bebezinho, que nasceu de mim e que eu ajudei a gerar e que tal, e que hoje não quer nem saber de mim, né? Mas acontece. Por que a gente muda tanto em relação a essas coisas, irmãos? Por que é tão difícil assim? Não é muito raro a gente ouvir as pessoas falando assim: pastor, eu queria pedir oração pelo meu filho. Por quê? Porque ele está difícil. É coisa que a gente ouve bastante até, não é verdade? Por que as pessoas falam esse tipo de coisa? Vamos pensando enquanto isso? Diga. Por quê? Você é novo aqui, você é Berlandinho. Eu gosto muito de provocar. Então, se você abrir a boca para falar, nós vamos. Você consegue dizer por que o amor de Deus é tão diferente? Ok. Mais alguma explicação, gente? Por que amar é tão difícil? É o que nós estamos aqui perguntando. Por quê?
Ah, eu não fiz o contraponto, né? Tem alguém aqui que pensa que amar não é difícil, mas que é bem fácil? Às vezes pode ser que você pense assim. Opa! Amor é doação total, ainda mais se for de dinheiro, né? Daí você tem que doar mesmo. Mas a gente... Não, tô brincando. Amor é doação total. Coisa interessante. Todo mundo ouviu aqui a pergunta do presbítero Alex? Ele perguntou por que existe uma tendência no nosso coração em dividir os amores. Falar o amor amizade, o amor sacrificial, o amor conjugal, o amor de pais por filhos, de filhos por pais. Aí tem os nomes gregos, né? O amor eros, o amor ágape e tudo mais. Na verdade, é um tipo de amor só ou existem vários? É a pergunta dele. É muito boa essa pergunta. Porque se você for perceber aqui, a palavrinha amor está aparecendo aí, no versículo 22, não está? Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Se a gente falar amor fraternal, a gente pode, por essa categorização, dizer assim, aqui está falando de amor fraternal, não tem nada a ver com amor de esposa. Podemos ir por esse caminho? Estamos pensando, né? Você ia falar alguma coisa? E isso, nesse ponto de vista, tá certo ou tá errado? Tá errado? Olha! Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, gente? Eu vou responder, viu, Alex? Não se preocupe. Eu só tô querendo ouvir, mas eu vou responder. Alguém mais quer falar? Espere só um pouquinho. Oi? Os 3 tipos de amor, quais são eles? E o eros? Ah, tá. Mas isso quer dizer o que então? Que existem 3 tipos de amor? Diferentes? Por exemplo, se eu digo para vocês, irmãos, eu amo vocês, o que vocês vão entender? vamos abrir nesse zíper aí. Vai. Irmãos, espera só um pouquinho. Então, aqui a nossa discussão está ganhando um pouquinho de corpo. Eu vou deixar mais alguém falar, caso queira, para a gente poder engatar a segunda e sair dessa parte aqui. Mais alguém quer falar sobre isso? Compartilhar aqui alguma coisa que nos ajude nessa discussão? É um amor que pode ser, que existe ou que é impossível de ver. Complicado, né? Complicado, né? Então, quando Jesus... A gente lê um texto que fala sobre Jesus, né? Jesus disse, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus está falando do que ali? Se me amais como irmão, se me amais como
É esse tipo de coisa ou não é esse tipo de coisa? Então, oi, sim. Quem? Ah, o Paul Washer? Ah, tá. Muito boa. Porque você vai colocar ele na discussão, a coisa vai ficar picante mesmo. Mas enfim, gente, onde nós queremos chegar com tudo isso? Percebam. No versículo 22, a gente está vendo aqui sobre amor. E o fato de esse tipo de assunto estar logo depois de uma discussão sobre santidade, nos mostra o seguinte: para amarmos verdadeiramente, o que precisa acontecer antes? Nós precisamos ser santos. Por quê? Porque ser santo significa amar a Deus. E o que acontece com o amor que eu tenho por mim mesmo? Como a gente canta com as crianças, né? Convém que Jesus cresça e que diminua eu. Então, veja, amor de verdade só existe onde existe santidade. Então, se um ímpio chega para você falando que casou por amor, duvide. Não é verdade. O que ele pensa sobre amor não é o que a Bíblia pensa. Agora, se um crente chegar falando que ama você, duvide? Não, calma aí. Nós precisamos dar nome a esses bois, meus irmãos. Como que a gente vai fazer isso? Vamos ver a sequência lógica do texto? Antes de falar de amor, de coração, uns aos outros ardentemente, do que Pedro está falando no versículo 22? Vamos pegar a ordem dele? Tendo, primeiro, purificado a nossa alma. Depois, obediência à verdade. Terceiro, amor fraternal não fingido. Para que você ame verdadeiramente, o que precisa acontecer primeiro? Portanto, purificar a alma. Segundo, obedecer à verdade. Para que você ame de uma forma não fingida, você tem que ser uma pessoa santa. O que tem uma coisa a ver com a outra? Irmãos, o tipo de amor do qual Pedro está falando aqui, não é um tipo de amor que pode ser classificado como eros, filéu, não tem nada a ver com isso. Na verdade, já que alguém perguntou sobre isso, nós estamos respondendo. Mas se ninguém tivesse perguntado, eu mesmo traria isso à discussão para dizer para você que esse tipo de coisa não ajuda. É um tipo de acréscimo de informação que não traz nenhum tipo de benefício para nós. Porque se eu disser para você, eu amo você, mas como um amigo, como um irmão, eu não amo? No mundo que a gente vive, quando uma menina chega para um menino e diz, eu amo você, mas como meu melhor amigo, é frustração. É o que os adolescentes chamam de friend zone, né? É a zona de amizade. É aquele amor que ele sabe que vai ser de amizade e nada mais. Quando a menina fala para o menino que ela o ama como um amigo, é como se ele entendesse com isso que ela jamais iria namorar com ele. E isso não deixa esse cara feliz, deixa esse cara triste. Mas irmãos, isso não é amor? Então veja, o mundo que nós vivemos é um mundo que trata dessas questões de uma maneira diferente da Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre amor, ela retribui, ela reparte essas coisas? Não. Então, Alex, por que as pessoas fazem isso? É porque, na minha opinião, existe só uma resposta. É porque o amor é uma coisa tão difícil que talvez a partição de tipos de amor torne a nossa tarefa mais pretensamente fácil. Você dizer assim, eu amo esse aqui como irmão, ou esse aqui é um amigo, e diferenciar as duas coisas, é quase como se a gente estivesse dizendo, eu não quero cumprir o que Jesus disse. Porque o que Jesus disse é, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Como que Jesus nos amou, irmãos? Por que eu preciso fazer isso, então? Se eu digo que eu amo você, quem está roubado não é você, sou eu. Porque aí eu vou ter que provar. E como é que eu vou provar? Como foi citado aí o nosso decano, né, o seu Elmírio, doação total. Agora, esse tipo de doação total, meus irmãos, tem a ver com que tipo de fim dentro da vida?
digo que eu amo alguém, o que eu estou querendo dizer para aquela pessoa? Não é um mero eu gosto de você. Sabe por quê? Porque se fosse assim, existem muitas outras pessoas que nunca ouviram isso de você. Portanto, nós gostamos de umas e não gostamos de outras. Isso pode? Você vê como é delicado, irmãos? A gente vai falar de santidade, a gente tem que mexer nesse assunto. Porque nós estamos aqui, e pelo menos a ideia é que estando aqui, nós estamos cercados de pessoas que amam a Cristo. E se elas amam a Cristo, eu também devo amá-las. Mas é isso que acontece? Não é. E um dia, eu me lembro que eu estava pregando sobre isso, um irmão levantou a mão, eu não lembro onde que eu estava, um irmão levantou a mão e falou assim, pastor, o senhor vai morrer e esse tipo de coisa não vai acontecer. Pode esperar, não precisa nem esperar, que não vai acontecer. Olha, com todo respeito a quem pensa diferente, mas eu acredito que se a gente está num lugar que crê na mudança pela palavra, esse lugar é a igreja. Então eu preciso crer que esse amor vai ser vivido em alguma medida. Porque senão, qual é a graça da gente pregar? Não tem graça, se a gente sabe que não vai acontecer, então para que pregar, né? Então, eu creio que isso vai acontecer, irmãos, porque o que Pedro está dizendo é assim, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E sabe com o que isso tem a ver? Ora, isso tem a ver com o que diz o versículo 23, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja, o mesmo argumento para a santificação é o mesmo argumento para o amor uns aos outros. É a mesma coisa. Quer ver como é igual? Alguém, por favor, leia o versículo 18. Alguém, qualquer pessoa, pode ler o versículo 18, por gentileza. Agora o 23, por favor, também. Sim. Veja, a mesma ideia é usada por Pedro para dizer que, por causa da obra de salvação, duas coisas pelo menos têm que acontecer conosco. Primeira, portar-se com temor no tempo da peregrinação, versículo 17, e amar uns aos outros ardentemente. Então, irmãos, o que me leva a entender a relação de um e outro é que nós fomos chamados, através do nosso amor e através do nosso procedimento, a promover santidade. Amor é onde existe santidade. Deus nos amou, Deus nos tornou santos. Eu amo. O que eu tenho que fazer? Me doar, me entregar para promover naquela pessoa santidade. Meus irmãos, o esforço que nós temos em relação uns aos outros é para a promoção de quê? Santidade. Mas e os outros tipos de amor? Nós lemos em Efésios capítulo 5 nesse último domingo. Se você não lembra, então eu vou lembrar você. Vamos abrir lá? Eu não quero pregar sobre isso hoje, porque eu já vou pregar no domingo. Mas veja só um aperitivo do que está por vir, né? Alguém, por favor, ou melhor, alguém não, deixa que eu leio. Versículos 25 e 26. Efésios 5, 25 e 26. Veja, aqui o assunto é casamento. Casamento. Mas veja o que é dito sobre casamento aqui. 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora todo mundo leu 26, vamos lá? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Até as palavras são as mesmas, irmãos. Você tem purificação em Efésios e em Pedro, você tem santificação em Efésios e em Pedro. Então, o casamento, nesse ponto de vista aqui,
serve exatamente para a mesma coisa para a qual serve o amor que nós temos uns pelos outros na igreja. Promover santificação. Se eu casei com alguém, qual é o meu dever para com aquela pessoa? Torná-la santa. Só que a gente pensa um pouquinho diferente disso. E os méritos desse pensamento diferente eu vou falar no domingo, sobre casamento. Mas quando o assunto tem a ver com a nossa vida aqui na igreja, de irmãos em Cristo, uma vez que marido e mulher, antes de serem marido e mulher, também são irmãos em Cristo, não é verdade? A gente precisa lembrar, meus irmãos, que quando o assunto tem a ver com isso, nós estamos falando de um objeto. Sabe como que nós amamos? Versículo 23 vai falar, agora de Pedro, tá? Pode voltar lá para Pedro. E você vai perceber que o versículo 23 vai falar assim: vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Então, onde existe amor, existe santidade. Onde existe amor e santidade, existe palavra de Deus. Como que você e eu queremos promover santidade sem palavra de Deus? Alguns vão dizer que é possível. E sabe, essa é a origem daquilo que nós conhecemos como legalismo. Quando eu e você queremos atrair aparência de santidade baseado no que a gente usa ou baseado no que a gente fala. Isso não é palavra de Deus. Palavra de Deus, meus irmãos, tem a ver com promover santidade. E sabe o que me espanta hoje em dia? Hoje em dia não, mas se você for observar a roda de amigos, ou a roda de parentes, ou a roda de irmãos que você promove lá dentro da sua casa, ou na casa de outro amigo seu, o que rola lá? Quando a igreja está junta, dando risada, comendo churrasco, ou comendo qualquer outra coisa, o que nós estamos fazendo, meus irmãos? Nós estamos, ou devemos, promover santidade. O que é que nós estamos promovendo? Você já parou para pensar que às vezes você convida a pessoa para ir almoçar na sua casa, mas o propósito disso não é comer a comida, mas é comer alguém que vai ser frito, assado, cozido e despedaçado quando você estiver na mesa? O prato não é o prato de comer, mas você já me chamou aqui porque hoje nós vamos falar de fulano. Eu estou dando um exemplo, tem outros vários aí que eu poderia citar, mas o que eu estou dizendo é que se existe amor e santidade, existe palavra de Deus. Irmãos, outro exemplo muito importante que eu também acho que é proveitoso para nós aqui, acampamento. Eu, muito embora sendo jovem, em comparação com outros líderes de acampamento que tem aí, eu tenho uma ideia super quadrada sobre acampamento. Porque eu não acho que acampamento é para se divertir. Simplesmente não acho. Acampamento é para aprender a servir ao Senhor e a promover santidade. Agora, muita gente sai falando assim: nossa, esse acampamento foi o melhor. Por quê? Porque eu taquei um sapato no nariz do meu amigo que estava dormindo do outro lado da cama. Irmãos, muita gente lembra de retiro bom por causa disso. Aquele lá foi o retiro em que o fulano saiu com pasta de dente no cabelo, que teve que tomar banho até no outro dia. Essas são as melhores lembranças que as pessoas têm sobre acampamento. Palavra não. Tinha pastor pregando, tinha música cantando, mas eu nem sei qual que foi. Não fui lá para isso. Tem também uns outros líderes que ainda bem que está sendo gravado e vai ser posto na internet, porque é para vocês, viu? Estou até olhando para vocês agora aqui. Vocês que vão fazer acampamento e vão falar assim: colegas, amigos, jovens, moças e moços, agora é a hora de desencalhar. Vocês vão para o acampamento e lá vocês vão conhecer o príncipe encantado ou a princesa encantada e vão começar uma história de amor, finalmente. Pensa, isso para mim, baseado na Bíblia, viu gente? Não é baseado no que eu acho, não. É ridículo. O povo de Deus reunido para qualquer outra coisa que não tenha a ver com palavra de Deus, amor verdadeiro e santidade, é inconsistência. E uma das coisas que nos leva a crer que nós temos tanto tempo assim para perder, é a ideia, meus irmãos, de que a volta de Jesus vai demorar muito. Mas sobre isso, o próprio texto afirma para a gente. Veja o que diz aí o versículo 24. Alguém podia ler, por favor? 24 e 25.
Veja, primeira coisa, em que outro livro da Bíblia vocês se lembram dessa mesma citação do versículo 24 aparecer? Se vocês estão prestando atenção nos estudos, vocês vão saber que o último autor que nós estudamos aqui citou esse versículo também. Tiago, capítulo 1, apareceu lá. E apareceu aqui. E apareceu aqui em que contexto? Gente, o povo de Deus tem que se reunir para falar do que é do Senhor. O povo de Deus tem que se reunir para falar daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro. Por quê? Porque Jesus está voltando. É bem provável que quando a gente fale isso num contexto de igreja, num contexto crente, as pessoas acham que a gente é radical. As pessoas acham que nós estamos sendo quadrados. Mas é a Bíblia que está dizendo isso. O povo de Deus é o povo que sabe que tem prazo para a existência acabar. O povo de Deus é um povo que sabe que não vai durar para sempre. E por isso, a gente não pode perder tempo, irmãos. Nós temos que falar da palavra de Deus. Nós temos que promover santidade. Por quê? Porque hoje a erva está aí. Mas um dia a erva vai secar. Se eu e vocês, que somos filhos de Deus, não entendermos isso, nós vamos vir à igreja para todas as outras finalidades, menos para aprender da palavra de Deus. E aí você vai ver que esse é o começo da derrocada de toda a igreja. E eu digo isso porque no Brasil há um movimento muito pungente tomando espaço. Mas nos Estados Unidos, esse movimento já chegou e já está sendo destruído, que é o que nós conhecemos como liberalismo teológico. O que é isso? É quando você olha para a palavra de Deus e a enxerga não como palavra de Deus, mas como conselhos bons para o dia a dia. É como se Deus estivesse chegando para você e para mim falando assim, ó, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Você consegue imaginar o Criador do universo falando isso para você? Ó, a escolha é sua, você faz o que você quiser. Irmãos, a Bíblia tem mandamentos, ela não tem conselhos. A Bíblia manda, a Bíblia não pede. A Bíblia não pede licença. A Bíblia empurra aquilo que não é dela para fazer o que é dela ser o principal. E as nossas igrejas vão cair e vão virar peça de motejo, como diz lá em 2 Crônicas 7, se a gente esquecer da palavra de Deus dentro da igreja. A igreja, o templo pode estar aqui, mas o templo vai virar outra coisa. Você já viu o que aconteceu na Europa? Se você não sabe, então eu vou explicar para você. A história do cristianismo no mundo começou de lá para cá. Os missionários que vieram e evangelizaram a nossa parte do mundo, todos eram europeus. Agora, nós é que estamos mandando missionários para lá, porque a Europa vive hoje naquilo que é conhecido entre os estudiosos como pós-cristianismo. É um continente, um pedaço do mundo que já foi cristão, mas que hoje não é mais. Se você for na Inglaterra, que foi um dos lugares que mais criou pastores e presbíteros e homens de Deus nos séculos XV, XVI e XVII, você vai ver hoje que as igrejas não são igrejas. Elas estão lá, construídas, mas elas de manhã são ambientes assim para você ir, tirar foto, e à noite viram boates. Eu não sei se você consegue imaginar esse lugar nessas condições. Mas vai acontecer isso. Quando? Quando o povo de Deus achar que a volta de Cristo é uma brincadeirinha de criança. Vai acontecer. Deus prometeu isso lá em 2 Crônicas 7. Irmãos, a gente não pode se esquecer disso. Eu e você temos que expulsar essa coisa de grandes ideias, ministérios, novidades. Sabe do que a gente precisa? De palavra de Deus. É isso que a gente precisa. A gente precisa, meus irmãos, aprender a amar uns aos outros de maneira não fingida. Agora, para a gente terminar o nosso estudo, eu quero falar sobre esse negócio de palavra não fingida e depois terminar com uma citação do versículo 25 e abrir para perguntas se for o caso. Então, segura aí a sua pergunta, se você tem, para que eu consiga terminar e a gente possa avançar. Primeira coisa, o que é um amor fraternal não fingido? É um amor que não é fingido, lógico, né? Mas o que é um amor não fingido? Veja, se o amor verdadeiro, diz o versículo 22, é um amor que é consequência de uma alma purificada e de uma obediência à verdade, então o amor não fingido, o que é? É um amor impuro e desobediente. Amor não fingido, meus irmãos, é aquele amor
que quando uma pessoa chega para contar uma fofoquinha para você, você manda ela parar, ao invés de escutar. Se vier uma pessoa reclamar de alguma coisa para você, sabe o que você faz? Silêncio. Ou a gente olha para ela e fala assim, sério? Mas o que mais? Fale, conte aí, fale mais. Nós nos alimentamos dessas coisas, irmãos. Isso corrói a igreja do Senhor, por dentro e por fora. E a palavra de Deus diz que o amor não fingido não é assim. Por quê? Porque o amor verdadeiro é um amor de alma purificada e de obediência à verdade. Se o que eu vou contar para você não vai me ajudar a amar mais a Deus, então eu não quero saber. Mas sabe qual é o problema, irmãos? A gente se alimenta dessas coisas. Eu ia fazer esse teste com vocês, mas eu vou transformar esse teste num conselho. Sabe qual é a melhor maneira de você prestar, ou melhor, prender a atenção de alguém? É contar para ela, ficou sabendo o que aconteceu? A pessoa, do quê? Aí você tem que contar, né? Fazer o quê? Já abriu? Já começou a falar? Aí a pessoa, sério? Mas é verdade? Não sei, mas me falaram. Irmãos, isso vai corroendo a igreja de pouquinho em pouquinho. Pode ser uma igreja que tem abundância de dons, como a igreja de Coríntios tinha. Mas é uma igreja que vai sofrer por causa disso. Divisão. E a divisão começa nisso aqui. Quando a gente começa a alimentar amor fingido em relação aos outros. Eu não sei, sinceramente, quem é que fala mal de quem aqui? Nem sei se tem isso. Espero que não. Mas se um dia você perceber e você ficar sabendo de alguma coisa, vou contar para o pastor. Não, sabe o que você vai fazer? Você vai usar o que esse texto diz e aprender a viver num amor não fingido. Por quê? Porque eu e você temos que ser instrumentos do Senhor para promover santidade. Onde não tem santidade, tem o quê? Fingimento. O que nós queremos, irmãos? O que Deus quer? O que Deus quer a gente sabe, está escrito aqui. Mas o que a gente quer? A coisa que eu quero terminar falando, que está no versículo 25, depois que Pedro faz a citação desse texto, e só para quem quiser depois conferir, o que está sendo citado nos versículos 24 e 25 é Isaías 40, tá? Versículos 6 a 9, caso vocês queiram conferir lá depois. Mas depois que Pedro faz essa citação, como que ele termina o versículo 25? Ele diz assim, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro tem tanta certeza de que ele está falando da mensagem certa, que ele diz, isso aqui é o que nós estamos mandando vocês fazerem. E aí eu quero fazer essa pergunta para você hoje. A maneira pela qual você guia a sua vida é essa aqui? Ou é uma que talvez você inventou? Dentro da sua própria forma de conceber as coisas? É você que inventa a sua própria forma de servir ao Senhor? Ou você segue o que já está escrito? Porque não tem novidade, irmãos. A Bíblia está aí justamente para nos dizer o que nós temos que fazer. Se você não faz, está errado, simples. A gente tem que aprender a pensar assim, para o nosso bem. E é exatamente para isso que eu quero chamar você. Porque você pode ter uma história dentro da igreja presbiteriana. Eu, para falar bem a verdade para você, essa é uma das coisas que eu gosto na minha tradição familiar. Eu sou 4ª geração de presbiterianos na minha família. Isso é ótimo. E pode ser que você tenha até muito mais do que eu dentro da sua geração. Mas isso não é garantia de que você foi educado no lugar certo e na palavra certa. Por quê? Porque é o seu procedimento, a partir do que está escrito aqui, que vai contar. Nós temos que aprender a viver, meus irmãos, esperando a volta de Cristo. E eu espero a volta de Cristo cortando todas as coisas que não têm a ver com a minha expectativa por ela. E aí, eu te faço essa pergunta para a gente encerrar, pelo menos da minha parte. Você tem um amigo crente que faz com que quando você conversa com ele, você tenha mais vontade de esperar pela volta de Cristo? Você tem alguém assim na sua vida? Porque se você sair daqui falando, pastor, não tenho. Você está dentro de uma igreja, cara. Você não consegue pensar em ninguém daqui que tem essa habilidade de elevar a sua visão para o céu
e para o novo céu e para a nova terra e fazer da obediência uma coisa maravilhosa? Não tem ninguém. Então, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, meus irmãos? Nós precisamos lembrar disso. Esta é a palavra que nos foi evangelizada. Se não foi isso, então é falso. Deus nos ajude a amar uns aos outros de forma não fingida. Ou seja, de forma a purificar a nossa alma e obedecendo à verdade. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Amém. Alguém quer acrescentar, perguntar ou colocar alguma coisa?